E aí, João, fala com a gente aqui. Boa tarde, primeiramente, tudo bem? Boa tarde, Flávia. Prazer estar no teu programa aqui. Que delícia, é muito bom para nós também te receber e falarmos de continhas, né? Você é economista, você também atua na área de... Eu tenho um escritório de contabilidade e uma empresa de fomento mercantil, que é operações de crédito. Aham. Eu sou consultor Sebrae também, credenciado. Então, na verdade, todas essas empresas, elas acabam se conectando em algum momento, né? Acaba tudo falando de conta, de economia, de como cuidar melhor aí e organizar melhor as finanças. É uma em cada segmento diferente, mas se conectando ao final, né? É tudo correlacionado, porque na contabilidade você tem que fazer os balanços demonstrativos e a conciliação. Isso aí é que a gente coloca como indicação para usar no dia a dia das pessoas, colocar em prática essa mesma instrumental ferramenta que os contadores usam nas empresas, mas na vida pessoal. Legal. Bom, João, a gente vai falar hoje, temos inclusive algumas perguntas que a gente quer falar aqui e trazer para o pessoal que está em casa, sobre como nós devemos fazer a contabilidade, né, das nossas contas. IPVA, a gente tem agora vários boletos e várias contas que a gente tem que pagar, que elas vêm no começo do ano. Vem o material escolar, né, que é agora no começo do ano, vem também o IPTU, o IPVA, dependendo da placa ali, ele já vem lá, já logo agora em janeiro. E eu quero que você fale para a gente por que 2025 pode ser menos favorável para a economia. Isso falando não só da questão das contas que nós temos que pagar, mas também da inflação e tudo que a gente está vendo que está acontecendo aí. Então, por partes, a economia, o que tem acontecido é que a inflação tem subido demais. Isso por conta, principalmente, do dólar. O investidor internacional, ele está se retirando no país por conta do risco fiscal. O governo tem se endividado muito e o que acontece também em relação a isso é o aumento nas taxas de juros, para fazer frente no combate à inflação, mas também porque a poupança nacional não é suficiente para financiar essa dívida, então tem que captar recursos provenientes do exterior. O dólar, a gente viu, chegou aí a 6,30, isso aí vai contaminar a inflação. Obviamente, vai se perder o poder de compra e vai travar um pouco a atividade econômica. As empresas vão vender menos, os vendedores, os representantes ganham menos comissão, os salários já não aumentam na mesma proporção tal como vinha se elevando. A renda aumentou, a renda média do brasileiro nos últimos anos, porque o PIB também vinha crescendo. Só que chegamos num ponto aí de estrangulamento, vou colocar. O governo, infelizmente, ele não tem mais por onde só ficar aumentando imposto e ainda assim teve um crescimento real da arrecadação de 10%, não foi suficiente para cobrir esse déficit. A gente fala dessa questão desse aumento que teve, inflação. Para quem está em casa, é um tema difícil. Não é todo mundo que está habituado a falar dessa questão da economia, nesse âmbito mesmo, sendo mais específico. Mas para falar mais claro para as pessoas que estão em casa, onde a gente vê que a inflação, nós, enquanto dona de casa mesmo, né, que faz compra, a que troca o gasto todo mês, é no supermercado. Como a gente vê que antes a gente ia com R$100, comprava várias coisas, hoje a gente já compra meia sacolinha, né? Essa aí é a questão da perda do poder de compra. Se você pega a carne, ela tinha subido até umas semanas atrás 15%, acredito que subiu um pouco mais. O leite tinha subido 20%, eu me lembro de ter gravado a respeito do café, que subiu 33%. É muita coisa, aí né? que acontece? A pessoa que tem um orçamento familiar um pouco mais restrito, o peso relativo da alimentação é muito. Então, imagina uma pessoa que ganha R$2.500, ela tem que comer igual uma pessoa que ganha R$20.000. E, no final das contas, o peso relativo da pessoa que ganha menos é muito maior, o grupo da alimentação. E foi o grupo que mais inflacionou. Sim. Porque essa questão cambial acaba interferindo diretamente. Os alimentos, eles são commodities internacionais. Então, por mais que a gente seja um grande produtor de soja, de milho, de carne, não é regido pelo preço doméstico. Na verdade, é o que vale lá fora. Porque se lá fora tiver mais interessante, o produtor ele vai ser inteligente e vai exportar. É o que acontece. E está acontecendo muito. Né? Então, acaba que não tem para onde correr. A gente exporta, a gente faz aqui, exporta lá e compra de lá. Fica uma conta que não fecha, né? Em alguns momentos. Vamos supor que alguém defina que não, temos que congelar o preço da carne aqui no mercado interno. O quilo da picanha não pode passar de R$50.
Mas se eu tiver alguém na Argentina aqui do lado que paga para mim 100, 200, o equivalente, né, já convertido de dólar para moeda doméstica, vai ser muito mais vantajoso. As empresas, elas buscam o resultado, Sim. ela precisa de lucro. Então, se ela vender aquém, inclusive, do custo, aí ela toma prejuízo. Sim. E na sequência fecha. Então, Fale, né? É a matemática. E nesse caso, como é uma roda, todo mundo acaba sendo prejudicado, não tem muito o que fazer, né? Você falou da questão de o governo, ele aumentou já as taxas dos nossos impostos, né? Para 10%, pelo menos essa é a média, né, que você mencionou. O crescimento da arrecadação real foi 10%, mas a carga tributária no país é em torno de 33%. É muita então, coisa, 1/3 né? do ano o brasileiro trabalha para financiar, para bancar, né, o custeio aí da máquina pública. E já que você falou dessa questão dos impostos, agora vem para a gente IPVA, né, para quem tem carro, e é difícil hoje quem não tem, o maringaense principalmente, né? Segundo a última pesquisa, são 2 veículos para cada família. E também vem a questão do IPTU, que é um imposto que a gente tem que pagar. É recomendado pagar à vista, João? Olha, quanto mais altas as taxas de juros, menos interessante você pagar à vista. Como assim? É que é o seguinte, vamos imaginar naquele tempo da pandemia que caiu a Selic para 2%. Quando você pega algo que te dá um desconto pagando à vista de 10%, é 2% ao ano, que dá 0,00 né, ao mês. Então, relativamente, dava 10 vezes a vantagem, né, de você pagar à vista. Agora, como se elevar as taxas de juros, não é tanto assim. Entretanto, vamos imaginar que uma pessoa ela tem dinheiro na poupança, que é limitado a 0,5% de rendimento. Ou então ela já aplica em renda fixa, títulos do governo, ela vai ganhar 1% hoje. O que acontece? E esse 1% você menciona ao ano? Não, esse já é ao mês. Ao mês. Entretanto, vai ter lá um desconto de imposto de renda, que é conforme uma tabela. Sim. Em função dos meses que já correu. Mas vamos colocar 0,7, pelo menos você consegue. Quando você pega o cálculo do IPVA, ele está dando, se eu não me engano, a possibilidade de você pagar em 5 vezes, primeira à vista, então acho que você até desconsidera na hora de fazer o cálculo, mas nessa dinâmica do financiamento, você pagar 6%, se eu não me engano, nos anos anteriores era 3%, estava menos interessante. Agora, 6%, no cálculo do custo efetivo, para você identificar a taxa, está dando 2,1%. Então não é interessante você se aproveitar de algo que te remunera em 2,1, enquanto você tem dinheiro aplicado lá numa reserva tua, remunerando a 0,7, dá 3 vezes. Não dá mais 10 vezes igual antes, mas ainda assim está interessante. Então, o que eu coloco? Que tanto o IPTU e o IPVA está dando em torno de 2%. Inclusive, eu fiz as contas ali nos bastidores, eu vi que esse ano inverteu. Antes era mais interessante o IPTU, nesse cálculo que eu apresentei aqui. E agora não, está o IPVA. Então, se você for escolher, na onde se tira mais vantagem, levemente uma diferença a favor do IPVA. Tem reserva, tem dinheiro aplicado? Aproveita, é melhor ter esse desconto. Agora, tem muita gente, por exemplo, a pessoa tem 2, 3 imóveis e o cálculo, a base é em cima de 1%, né? Então, dá uma paulada, às vezes a pessoa tem que pagar 12 mil reais, né? Eu prefiro ainda diluir isso e deixar para frente. Vou pagar 12 mil do que pagar 11 mil à vista, né? Mas vai de cada um. Para quem está em casa assistindo a gente, é um assunto difícil, né, gente? Vamos conversar aqui? O João está falando aqui como se ele estivesse comprando 6 pães, 3 pães, 4 pães. É uma dificuldade que nós temos, né? E nós precisamos muito falar disso. Eu sei que é um assunto que é difícil, gente, mas a gente precisa muito falar disso, porque é a partir disso que a gente consegue as melhores negociações. Você já ouviu dizer assim, que o rico, ele faz mais dinheiro por causa dessas negociações? Não é porque só tem dinheiro, ele sabe negociar. E nós, que né, somos meros mortais aqui em cima dessa terra, também podemos aprender a negociar. E, João, para a gente finalizar aqui, eu quero que você fale para a gente da questão do comprar à vista e o comprar parcelado no cartão de crédito. Qual que é o momento que eu tenho que avaliar isso? Para que eu consiga guardar um dinheiro, de repente fazer uma negociação e ganhar um dinheiro ali naquela negociação? Se o estabelecimento comercial te dá a oportunidade de pagar parcelado sem juros, eu acho que compensa, porque não faz nem sentido você desembolsar tudo de uma vez só sem ter vantagem nenhuma. Entretanto,
Se você, porventura, tem lá uma fatura de cartão para fazer o pagamento e daí não tem o dinheiro suficiente, deixando no rotativo o juro é muito alto. É o mais caro de todas as operações de crédito. E mesmo que depois caia lá no rotativo parcelado, que eles não deixam mais você só ficar jogando para frente, né? Ele condiciona você a fazer um parcelamento, a taxa de juros ainda continua alta. De repente, no primeiro paga 15, depois paga 8. Se você vê que se apertou, tenta buscar outras alternativas. O que a CLT pode fazer uma antecipação de FGTS aniversário, o servidor pode fazer um consignado, ou mesmo para um banco convencional, algo que seja 4% vai ser melhor do que 8%, que 15%. Mas o cartão de crédito, gente, é feito para você pagar no vencimento. Né? Misericórdia, se você né? deixar para depois, em qualquer um dos cenários, é muito desvantajoso. Você perde bastante dinheiro com o juro. Ele é o famoso cheque, né, que a gente tinha, que voltava e virava aquele monte de despesa no banco. Tem uma coisa também, que você provavelmente faz isso lá nas tuas empresas, que é a questão das negociações das taxas bancárias. Que tem muita coisa que a gente consegue, a partir do cartão de crédito, ser isento. Você também recomenda isso para as pessoas que estão acompanhando a gente? A pessoa, consumidor, que se vê numa situação que está sendo assim prejudicado com algo que é abusivo, você tem, obviamente, a possibilidade de recorrer ao PROCON. Mas antes disso, eu coloco uma orientação que é ir no site consumidor.gov.br. É uma plataforma onde você procura para qual banco, financeira ou estabelecimento que você está devendo. Muitos já são cadastrados. E lá você consegue relatar e colocar evidências com print, com extrato, alguma coisa nesse sentido, de que, olha, me apertei, não tenho condição, a dívida virou um absurdo. Eu tenho um amigo meu particular que uma vez me pediu assim, João, o que você me orienta? E eu dei justamente esse caminho. Ele disse que estava devendo 88 mil de uma conta lá atrás que começou por 4 mil reais. Vai cobrando juro, taxa, tudo isso que você comentou. Juro sobre juro, aquela loucura, E ele né? conseguiu negociar 8 mil em 4 pagamentos de 2 mil. Depois ele até me agradeceu. Falou, cara, pior que isso aí resolve. Como que é o site? É consumidor.gov.br, é do próprio governo. Tá? E a gente vê que tem um alto índice de resolução ali dos problemas. E depois, com a minha mãe, uma vez, ela também me perguntou a respeito disso e eu passei esse mesmo caminho aí. Ele falou assim, nossa, uma vizinha aqui do prédio pediu para te agradecer, ela também entrou lá, fez e deu certo. Então, um jeito muito fácil, você faz pelo celular, você faz pelo teu computador, e se ainda assim, você pode ter certeza que vão te responder. Talvez não dentro da proposta que você ofereceu, venha uma contraproposta. Mas talvez por esse caminho que existe uma intermediação, alguém ali monitorando, é melhor do que você tentar uma negociação direta, porque aquela que você faz direto com o banco, normalmente é uma proposta bem indecorosa, assim, sabe? Nada razoável. Então, vocês podem tentar através desse portal. Se não der certo, tem outras plataformas de você registrar reclamações, coisas desse sentido. Reclame aqui, né? Para ver se não aperta um pouco ali. Se não, vai para o PROCON. E não havendo nenhum tipo de acordo, aí é com advogado mesmo, né? Daí aí tem que entrar com uma revisional bancária, se a empresa vê um plano de recuperação judicial, e tem os caminhos aí, cada caso é uma situação diferente. Antes da gente encerrar, você vai falar da agenda, mas eu quero dar um recado para quem está lá em casa. Então segura a agenda aí, que a mulherada está tudo doida aqui querendo ganhar essa agenda, e você vai falar para a gente como que será o sorteio. Essa 200 mil. Eu já quero correr ali então, conversar com o João. João, se eu ganhar, porque eu jogo no Vale Sorte, eu jogo toda semana. Se eu ganhar 200 mil, vamos supor, pensou se eu ganhar, João, 200 mil, o que seria, assim, um bom investimento para fazer para esses 200 mil me render? E o quanto ele me renderia? Assim, uma continha de padeiro, não precisa ser tão complicado assim, um lugar assim que não seja tão arriscado, porque meu coração não aguenta tanto risco, mas um intermédio. Ele também não quero deixar na poupança, porque eu vejo que a poupança não é lá aquelas coisas. Tá, eu não sou uma investidora audaciosa, eu sou intermediária. Vai lá. Tá, poupança, então, já descarta, porque não tem vantagem. Bolsa de valores é arriscada e está em queda. Desde que começou a aumentar a taxa de juros, todos os papéis vêm perdendo valor, então também não entraria. O dólar já subiu muito, né? Então também acho que não deve subir muito mais do que já passou. Na renda fixa, vou colocar que você consiga aí 1%, então 200 mil já te renderia 2 mil reais. Eu acho que nesse momento uma aplicação conservadora seria ir por esse caminho. Se você quiser alguma coisa mais sofisticada, procura uma dessas
corretoras, o pessoal sempre tem umas operações que é como se fosse debêntures de empresas. São títulos de dívida que remuneram um pouco melhor. Daí, em vez de você ganhar 1%, vai dar 1,5%. Já então, ganha um pouquinho mais. Já é algo a mais. Mas daí você verifica se essa corretora é toda regulamentada. Não entre em esquemas que ofereçam muito mais do que 2%, porque diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem um monte de golpe aí de pirâmide que fala que investe em criptomoeda ou aqueles tipo de avestruz. Cada hora alguém inventa uma conversa mole. E de uns anos para cá, o assunto sempre foi esse negócio de Bitcoin. Então, fique um pouco receoso com propostas mirabolantes se você ganhar um dinheiro fácil. Mas, para ser mais sucinto, resumidamente, hoje é renda fixa, porque a Selic está alta. E eu colocaria assim, pós-fixado ou pré-fixado? Vai no pós, porque nós já sabemos que nas próximas reuniões do Copom vai subir mais um e mais um. Mas daqui a pouco está em 15%. Se você travar agora no pré a 12%, passou mais 3 meses, você está ganhando menos do que poderia. Então, deixa no pós-fixado, não no pré-fixado, que você trava daí essa taxa. Aí vai conseguir um pouco mais. E João, CDB é um bom investimento? Renda fixa? CDB, CDI, isso aí tudo vai acompanhar a Selic. Né? Tem LCA, LCI, tudo é mais ou menos no padrão da Selic. Bitcoin já subiu um monte. Quem olhar a rentabilidade do ano passado fala, pô, perdi o bonde, subiu mais de 100%. Só que rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. De repente você entra agora e justo nesse ano cai 50%. Cara, foi algo que até aconteceu comigo. Teve um momento que não parava de subir, daí compramos. Na verdade não comprei, eu montei uma mineradora e conseguimos produzir umas Ethereum. Uns minérios, aí é bonito, hein? Brasil, aqui nós estamos conversando com quem entende do negócio, tá? Eu querendo investir 200 mil, fala sério, Brasil. Tem até hoje lá o valor, mas naquele momento entramos errado e caiu e esse mercado oscila demais. Oscila, né? Esse de renda, de criptomoeda, principalmente, oscila mais do que a renda variável convencional, que é a de ações em bolsas de valores. Eu tenho medo dessas coisas. Mulher, né, tem essa dificuldade, é estatístico isso também. Eu gostaria de ser mais audaciosa, mas eu tenho medo, eu não consigo palpar, não consigo ver, não consigo sentir, então eu tenho medo, entendeu? Flávia, eu me coloco como exemplo, mesmo sendo economista, vindo aqui opinar, orientar, eu perdi tanto dinheiro lá atrás até aprender, que eu sei que simplesmente se eu falar, você tem que fazer isso e aquilo, a pessoa vai perder também, que é pelo processo de perda que você passa pelo aprendizado, sabe? Só que é um caminho tortuoso. Então, se tiver mais conservador, não quer aplicar direto lá num fundo de investimento, em renda fixa, procura um assessor aí que ele dá uma orientação. Fala, vamos fazer uma carteira. Porque você não colocando tudo na mesma cesta, diversificação é que vai ajudar um pouco a eliminar a questão do risco. Você colocar um pouquinho de todo o teu dinheiro em cada lugarzinho, exatamente. Né? Vamos sortear essa agenda? Na verdade, eu já tenho um ganhador. Você quer mostrar ela ali pra gente finalizar o nosso bate-papo? Tá aí, é um homem, é um homem. Os homens também participam do nosso Tarde na Band, né, Reinaldo? Maravilhoso. Aí tua agenda, seu bonitão. Agendinha aqui, Parabéns, tá? Anotar as dívidas. Agenda diária. As continhas. Obrigada, meu querido. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, venha Flávia. mais vezes, tá bom? Tá bom, tô à disposição.